Emergência, qual é o problema? Alguma coisa bateu no meu carro. Alguns dizem que era uma aeronave extraterrestre. Outros, um teste de arma secreta que falhou. Mas o que duas mulheres e um menino encontraram em uma estrada no Texas era algo perigoso. A primeira coisa que pensei é que era o fim do mundo. Mas que tipo de avistamento causaria queimaduras e ferimentos? Ela tinha bolhas por todo o corpo mesmo. Agora, quase 30 anos depois, surgem pistas. Teoricamente, isso pode ter acontecido. E surge outra história de uma viatura que bateu em um OVNI. Isso aconteceu com uma pessoa confiável, um policial. Uma família com sinais de envenenamento por radiação. Uma estranha colisão. Será que estamos encontrando alienígenas ou nossas próprias criações distorcidas? Este é o caso 80103. Precipitação radioativa extraterrestre. Caçadores de OVNIs. Alguém precisa admitir o que fez. Eu só quero respostas para o que estão escondendo há 28 anos. 29 de dezembro de 1980. Pine Woods, Huffman, Texas. Aproximadamente às 9 da noite, Beth Cash e Vic Landrum e um menino de 7 anos, Colby Landrum, voltavam para casa em Dayton, 50 quilômetros a nordeste de Houston. O menino viu uma luz brilhante no céu vindo na direção deles. Essa luz logo mudaria irreparavelmente a vida de todos no carro. A luz desceu e se mostrou ser um objeto em forma de diamante. Todos os ocupantes do carro sentiram um forte calor e as duas mulheres foram queimadas. Essas fotos mostram as bolhas formadas na pele exposta. Cerca de 23 helicópteros militares se dirigiram ao local e cercaram o estranho objeto. Embora o objeto e os helicópteros tenham desaparecido atrás do bosque, para os 3 ocupantes do carro, acabava de começar um calvário que os assombraria o resto da vida. Minutos depois, um policial de Dayton e sua esposa viram grandes helicópteros militares sobrevoando o bosque com refletores, como se procurassem algo. Outras testemunhas afirmam que um objeto em forma de diamante voou por cima delas, emitindo chamas, enquanto se dirigia para áreas mais povoadas. O incidente levou a uma investigação militar. Mas os efeitos deste incidente ainda podem ser sentidos. Ambas as mulheres sofreram lesões misteriosas. Anos mais tarde, elas morreram por causa do incidente, de acordo com suas famílias. Agora, depois de décadas de ações judiciais, não foi encontrada nenhuma explicação plausível para os helicópteros e o objeto em chamas. A vida deles não foram afetadas como a minha. Mas alguém viu a mesma coisa que eu naquela noite. Isso deve despertar o povo americano para que exijam saber o que está acontecendo. A investigação sobre essa precipitação extraterrestre leva a Huffman, Texas. Bill Burns ouvirá o testemunho do tenente-coronel aposentado que comandou a investigação sobre um incidente no Pentágono. George Sirrain tinha de investigar o papel do exército no incidente quando enviaram os helicópteros em 29 de dezembro de 1980. Pat Uskart saberá mais detalhes dos ferimentos com a filha de uma das vítimas. Essas pessoas não sofreram só danos físicos após esse avistamento de OVNI, mas também sofreram danos emocionais e psicológicos. E o Dr. Ted Eckworth irá se encontrar com um médico que afirma que os 3 foram expostos à radiação da aeronave. Não há muitos registros médicos daqueles dias, mas eu quero conversar com ele e obter as informações que ele tem.
A investigação começa em Dayton, onde Bill se encontra com o diretor da Mutual UFO Network no Texas, Ken Cherry. Explique para nós, Ken, o que aconteceu. Betty Cash e Vicky Landrum estavam na rua às 9 da noite, mais ou menos. Com o neto de Vicky, viram algo estranho, como se o céu estivesse se abrindo. Pela primeira vez, o menino Colby Landrum, agora com mais de 30 anos, irá revelar o que aconteceu naquela noite. Na esperança de descobrir a verdade, ele concordou em contar sua história. Colby, conte-nos o que aconteceu nesta estrada. Foi mais ou menos aqui. Estávamos passando quando vimos um objeto brilhante aparecer no topo das árvores. E à medida que nos aproximávamos, percebemos que a temperatura ficava maior, mais quente. E minha avó ficou assustada e parou no meio da estrada. De acordo com Colby, a aeronave lançava chamas e calor na estrada e nos 3 ocupantes do veículo. O que parecia para você? Era um objeto brilhante e vermelho. Como se pegássemos um pedaço de metal e o esquentássemos com uma tocha. Parecia que estava em chamas, mas estava flutuando. Enquanto Vicky e Colby se encolhiam no carro, Betty, que estava impressionada, abriu a porta e saiu do carro. Minha avó ficou encolhida no carro enquanto gritava, mas a Betty saiu do carro e ficou olhando para aquilo. O calor era tão intenso que ela não aguentou muito e teve de voltar para o carro. Betty foi chamuscada por causa daquele calor. Vicky ficou queimada e Colby, além de ficar com queimaduras, ficou traumatizado pelo evento. Naquele momento surgiram helicópteros no céu. Primeiro havia poucos, mas logo eles estavam por toda parte. Comecei a contar os helicópteros e cheguei ao total de 23. Só me lembro que eram muitos mesmo. Finalmente, o suposto OVNI e sua escolta de 23 helicópteros desapareceram na noite. Colby, sua avó e Betty Cash conseguiram chegar a Dayton. Como Colby é a única testemunha viva que sentiu os efeitos do incidente, Betty começa sua busca para encontrar mais pistas. Outra pessoa que tenha visto os helicópteros e o objeto em forma de diamante. Lamar Walker é ex-oficial do Departamento de Polícia de Dayton. Ele estava no carro com a esposa naquela noite e viram a formação de helicópteros. Eu estava olhando para cá, para este lado, quando vi o primeiro grupo de helicópteros. Estavam bem aqui na minha frente. Sei. Viu a primeira formação bem aqui na sua frente. Eram cerca de 9 a 12 helicópteros que eu consegui ver. Uhum. Eles estavam com aqueles refletores, com as luzes de busca. Com certeza estavam procurando alguma coisa. Se havia um objeto com forma de diamante, como Colby Landrum relata, Lamar não sabe dizer. Pode me falar um pouco sobre os helicópteros que foram vistos? Eles tinham 2 hélices. Uma grande na frente e uma grande atrás. Como os helicópteros do Exército ou da Força Aérea. Então, na sua opinião, eram helicópteros militares? Sim, com toda certeza. Esses helicópteros de hélice dupla são conhecidos como Chinooks e são usados para suportar muito peso e transportar tropas. Se era um helicóptero militar, podemos utilizar o Chinook como pista e descobrir quem era o responsável pelo que aconteceu naquela noite. Pat se encontra com Jerry McDonald, outra testemunha que não viu os helicópteros, mas viu algo que nunca vai esquecer. Quando eu olhei para cima, vi uma aeronave não identificada de formato triangular. Entendi. E na parte de trás dela havia, como se chama, tochas de acetileno, sabe? Aquela luz brilhante que surge quando cortamos metais. Isso aparecia na parte de trás da nave. Jerry viu o suposto OVNI voar direito sobre a cidade de Dayton, minutos antes do encontro de Beth, Vicky e Colby. E você seria capaz de desenhar uma imagem do que viu? Com certeza. Ela tinha um formato triangular.
E bem aqui havia tochas chamejantes na frente. Havia 2 luzes brancas também, uma aqui e outra aqui, guiando a aeronave. Sei. E ela foi naquela direção bem ali. Jerry conta que ficara doente logo após o incidente. Por alguns dias eu fiquei bem ruim, mas em geral acho que eu saí ileso disso, não sofri nada. Jerry sofre de dores de cabeça e náuseas. Mas os efeitos do seu avistamento são quase mínimos em comparação com os danos causados a Colby Landrum e aos outros ocupantes do carro. Eu comecei a passar mal depois que voltamos para casa. Eu vomitava e tinha várias bolhas no meu rosto. Parecia queimadura solar. A sua avó tinha esses sintomas também? A minha avó ficou muito doente, mas eu acho que a Betty tinha os piores sintomas de nós 3. Os sintomas foram devastadores. Queimaduras graves, bolhas dolorosas, perda de cabelo, o que poderia causar lesões tão sérias. Ted procurou o médico de Betty para confirmar que não era uma doença comum. Não havia dúvida de que ela tinha sido exposta à alta energia da radiação. Eu não saí do carro, então não me machuquei tanto quanto a Betty e a minha avó. Elas é que sofreram bem mais. A investigação procura respostas para aquilo que as testemunhas presenciaram em Huffman, Texas, em dezembro de 1980. Horas depois de testemunhar um objeto em forma de diamante, Colby Landrum, a avó Vicky Landrum e a amiga Beth Cash sofreram de uma misteriosa doença. Ted se encontra com o médico de Betty, o Dr. Brian McLellan, que a tratou por 18 anos. Eu gostaria que você começasse descrevendo para mim esse caso. Quando eu conheci Betty, ela tinha uma marca de queimadura nas costas da mão direita. Então eu perguntei como tinha acontecido. E ela disse que eu não acreditaria se me contasse. Falei para ela tentar. Beth Cash foi internada no hospital Parkway 3 vezes em um mês após o incidente, com queimaduras graves, bolhas e queda de cabelo. Ela alegava que esses sintomas eram consequência de seu encontro com o objeto em forma de diamante. O Dr. Brian apresenta diversos registros médicos para explicar o surpreendente diagnóstico das lesões de Betty. Bem, eu tenho aqui uma cópia do registro com os ferimentos dela do Hospital Parkway. Ela foi internada 3 vezes, pelo que podemos ver aqui. E todos os registros são compatíveis com a exposição gradativa à radiação. Muitos céticos, neste caso, dizem que ela não poderia ter sido exposta à radiação porque teria morrido. O que acha disso? Nem todas as radiações podem matar. Depende da intensidade da fonte e da duração da exposição. E esses 2 fatores fizeram com que ela sofresse queimaduras e outros danos superficiais. Mas ela não recebeu uma dose letal. Quanta radiação seria preciso para causar esses efeitos? Estima-se que tenha sido em torno de 1 e 2 grays de radiação, que é uma forma de medir a absorção. Isso não é uma dose letal, mas é o suficiente para machucar. Curiosamente, o Dr. Brian não conseguiu obter muitos registros médicos de Betty no Hospital Parkway, onde o tratamento foi iniciado. Enviamos pelo menos 20 ou 30 pedidos de liberação. Sei. E mesmo assim não obteve informações? Não. E você nunca viu isso acontecer antes com um pedido de informação? Em alguns casos não conseguem encontrar, perdem, mas eles simplesmente nunca responderam. E por que o Hospital Parkway não liberou essas informações? Eu acredito que não liberaram porque estavam bloqueadas. Estavam bloqueadas por meios militares ou legais. Enquanto Ted continua a analisar os fatos e registros médicos do caso, Beth se encontra com a filha de Beth Cash, Mickey Geisiger. Ela testemunhou os terríveis ferimentos da mãe, lesões na face, bolhas, queimaduras no braço e o cabelo caindo em tufos. Não sabia que era minha mãe. Você não a reconhecia? Não. Ela não conseguia abrir os olhos, porque tinha bolhas dentro dos olhos. Dentro do nariz, por dentro da boca. Ela tinha bolhas por todo o corpo mesmo. E você tentou falar com ela? Eu tentei. Minha mãe sussurrava as palavras tentando me contar exatamente o que tinha acontecido.
Mas ela não conseguia. Então apareceu um policial que me acompanhou para fora do quarto. Por que ele acompanhou ela para fora do quarto? Não sei. Mas Mickey voltou a visitar a mãe várias vezes. Em uma ocasião, ela descobriu que a mãe tinha sido transferida para um quarto isolado. Eles a colocaram em isolamento. A enfermeira me indicou o quarto, mas disse que teria de me levar até lá. Então ela me levou para um quarto lá embaixo e não havia nada ali. Não havia outros quartos. Parecia um porão e quando entrei no quarto, todos tinham de usar luvas até aqui, máscaras, aventais e toucas. Então eles usavam aquelas roupas próprias para zonas de materiais perigosos? Sim, era isso que tinha na porta do quarto dela. Um sinal de materiais perigosos. Quando ficou estabilizada, Beth se mudou para o Alabama para morar com a mãe. Os ferimentos resultantes do encontro a impossibilitaram de cuidar de si mesma. Lá, o Dr. Bryan tratou de Beth Cash gratuitamente até sua morte em 1998, no 18º aniversário do incidente. Doutor, o senhor viu grande parte das provas deste caso, especialmente os dados médicos. Qual é o seu diagnóstico? A Beth sofreu irradiação? Não havia dúvida de que ela tinha sido exposta à alta energia da radiação e sofrera danos físicos com essa exposição. Pode-se fazer várias especulações quanto à fonte da radiação, mas eu não conheço nada disponível às pessoas comuns que cause isso. O médico nunca se encontrou com Colby Landrum e concordou em examiná-lo para esta investigação. Ele acompanhou esse caso por 17, 18 anos e é um especialista em exposição à radiação e envenenamento por radiação. Portanto, o Dr. Bryan é a pessoa certa para nos dar o diagnóstico de um especialista. Primeiro vamos falar sobre o incidente. Lembra de alguma coisa? Eu fiquei ruim por 1 ou 2 semanas depois, mas não fiquei internado. Eu fui examinado e liberado. Eu tinha algumas queimaduras. Onde eram as queimaduras? Nas minhas costas e braços. E eu me lembro que não podia sair muito no sol por 1 ou 2 semanas. Então o Dr. Bryan começa a examinar Colby Landrum. Tire sua camiseta. É como se tivesse sofrido com exposição solar ou coisa assim. Isso. É praticamente a única alteração. Muito bem. Fora isso, não sofreu outros ferimentos? Fora isso, eu não tenho problemas. Pelo menos ultimamente. Você perdeu cabelo? Não que eu me lembre. Talvez tenha perdido um pouco de cabelo na parte de trás. Parece que está bem intacto agora. O cabelo voltou. Tudo bem agora. Quanto tempo levou para se sentir bem depois disso? Eu diria umas 2 semanas. Já teve problemas hepáticos, úlceras ou outros problemas no estômago? Não que eu saiba. Respire fundo. Respire. Sente-se. Embora os efeitos físicos tenham sumido, Colby ainda sofre com a experiência. Pelo menos você está saudável, está bem, mas deve fazer exames regularmente, no máximo de 2 em 2 anos. O melhor seria todo ano. O teto de metal do carro pode tê-lo protegido, mas as janelas não. Você estava dentro do veículo e Beth sofreu mais porque estava fora. Se a radiação foi a causa, Beth provavelmente havia recebido a dose mais elevada quando saiu do carro. Vic teria recebido uma dose alta também, pois estava diante do para-brisa. Colby teria recebido a menor dose, pois ele se escondera atrás do banco longe das janelas. Mas a radiação pode ter afetado mais do que apenas as testemunhas. Seria possível que ela tenha sido absorvida pela estrada? Bill descobre que uma equipe foi vista no local dias após o incidente, escavando a estrada. Bom, a minha avó me disse que daqui até lá na frente eles tiraram uma parte do pavimento. Deste ponto até 40 metros em direção ao fim da estrada. E as pessoas disseram que caminhões fizeram isso? Eu ouvi várias versões. Alguém me disse que eram caminhões pretos sem identificação e que vieram aqui e tiraram o asfalto. Deve ter chamado a atenção das pessoas. Com certeza chamariam a atenção. Se uma equipe clandestina repavimentou a estrada sem o conhecimento dos moradores,
Então, uma amostra do núcleo da estrada deve apresentar o padrão do revestimento. Se não corresponder aos registros do condado, poderia confirmar que os militares tentaram ocultar a verdade. E o tenente-coronel que inicialmente investigou o caso finalmente vem a público. Eles tinham 2, talvez 3 helicópteros Chinooks. E o resto deles eram do tipo que transporta tropas. Nesta estrada, há quase 30 anos, 3 testemunhas viram um suposto OVNI com forma de diamante lançar chamas e descer em direção ao seu carro. Os 3 sofreram queimaduras e uma das mulheres parecia sofrer de uma doença decorrente da radiação. Mas pouco antes do encontro no Texas, ocorreu um dos eventos mais famosos da história de OVNIs. Um incidente na floresta Rendlesham, no Reino Unido. Uma investigação anterior analisou esse avistamento que envolvia várias bases aéreas e os relatos de estranhas luzes semelhantes a uma aeronave em chamas. Antes do evento, os moradores reclamavam de estranhas bolhas na pele. E naquela noite, os homens do Destacamento de Segurança Militar relataram que ficavam mais quente à medida que as luzes se aproximavam. Nos dias seguintes, marcas estranhas com altos níveis de radiação foram encontradas na floresta. Menos de 48 horas após a conclusão desses eventos, Betty Cash, Vicky e Colby Landrum testemunharam um avistamento nesta estrada no Texas. Bill descobriu que uma equipe supostamente removera parte da estrada após o avistamento, talvez para eliminar os vestígios de radiação. Se essa história for verdadeira, ela pode indicar um acobertamento. Pat volta ao local com Francisco Puentes das Indústrias Terracom, uma empresa de engenharia especializada em análise de pavimento. 2 amostras serão retiradas. Uma do local que supostamente foi substituído e outra de uma parte da estrada mais afastada. Então, se a estrada foi repavimentada, conseguiremos saber por essa amostra. Veremos algum tipo de delaminação ou diferença de cor entre o pavimento velho e o novo. Francisco diz a Pat que a área da estrada que supostamente fora substituída apresenta características incomuns. É uma pavimentação diferente. Na pavimentação comum, retira-se uma camada e coloca-se outra diretamente em cima do asfalto. Aqui temos 2 camadas distintas de asfalto. Significa alguma coisa para você? É incomum, não é típico. Uma amostra de controle é retirada a 50 metros de distância. Comparando uma com a outra, são bem semelhantes. Bom, a alegação é a de que o asfalto da estrada foi retirado e completamente reconstruído. Que não apenas repavimentaram, mas que escavaram até a fundação da estrada e a removeram. Você acha que essas amostras do núcleo apresentam evidências de uma remoção total da estrada? Não foi completamente removida e reconstruída. Alguma coisa anormal? Há muito mais asfalto do que em uma pavimentação típica. Parece que ela foi repavimentada algumas vezes. As amostras do núcleo não revelam grandes diferenças, mas aumentam o mistério. Segundo os funcionários do Departamento Rodoviário do Condado de Harris, não há documentação sobre reparos, repavimentações ou reconstrução nesta estrada desde 1980. Mas as amostras indicam que ela fora repavimentada várias vezes. A investigação acredita que a reconstrução tenha se estendido por uma área ainda maior. E com as discrepâncias nos registros, pode ter havido uma operação externa. Mas Colby tem outra pista. Ele disse que 5 meses após os eventos traumáticos na estrada, ele e a avó encontraram alguém que se envolvera num incidente. Durante uma exposição militar na Feira do Condado, um encontro casual indicaria um possível segredo militar. Um helicóptero Chinook tinha sobrevoado Dayton e nós fomos até lá para vê-lo. Eu acho que minha avó conversou com o senhor, o piloto. E antes que ele percebesse quem ela era e o que tinha acontecido, ele contou que tinha participado de uma missão nas proximidades na noite de 29 de dezembro. De acordo com Colby, o piloto disse que pertencia à base aérea de Ellington. Quando minha avó perguntou de que missão ele tinha participado, ele disse que não podia dizer nada. O sigilo militar ainda cerca o caso.
Mas por causa da atenção dada pela imprensa na época, ou por algum motivo desconhecido, o Exército lançou uma grande investigação sobre o incidente Cash Landrum. O relatório sobre o assunto é confidencial. O autor do relatório é o Tenente-Coronel George Serran, e sua investigação colocou em dúvida a história de Colby. Pela primeira vez, ele fala sobre o caso e fica frente a frente com Colby Landrum. A única organização que possuía tantos helicópteros era o Exército dos Estados Unidos. 23 helicópteros envolveriam uma verdadeira operação logística, por ser tão próximo de um grande aeroporto internacional. O controle de tráfego aéreo, com certeza, teria tomado conhecimento disso. Você perguntou se havia algum registro de voo de 23 helicópteros. E qual foi a resposta? Não tinham tal registro. Mas a investigação encontrou uma prova que contradiz claramente as afirmações do tenente-coronel. Uma anotação do próprio George Serran foi trazida a público através da Lei de Livre Informação. A anotação afirma que 100 helicópteros pousaram no aeroporto Robert Gray, próximo ao Fort Hood, naquela mesma noite. Eu não tenho ideia do porquê eu poderia ter escrito isso. Naquela época era um lugar fechado que só era utilizado nos finais de semana pelos reservistas e pela Guarda Nacional, e eles nunca fariam algo assim. As últimas palavras. Eu não tenho resposta para isso. Mas e o piloto do helicóptero com quem Colby e Vicky conversaram e que afirmou que patrulhara a região naquela noite? O relatório do tenente-coronel detalha o encontro dizendo: a senhora Landrum o ouviu dizer que ele havia voado na noite do incidente. Mas quando foi pressionado por mais detalhes, o piloto respondeu que estava proibido de dar mais informações devido à segurança nacional. Minha pergunta é: por que ele nos diria que tinha sido enviado para aquela área e depois de descobrir que éramos as vítimas do encontro daquela noite, ele retirou sua declaração? Eu acho muito difícil acreditar nisso. Eu não tenho resposta para isso. Alguma coisa com certeza aconteceu aqui em Huffman, Texas, na noite de 29 de dezembro de 1980. Quer seja acima ou abaixo do seu comando. Algo definitivamente aconteceu. Eu não quero ser duro com você, mas é o único homem com quem consegui conversar que é do governo. Seus oficiais de comando lhe disseram que era o suficiente, que já tinham feito de tudo para investigar esse caso? Absolutamente não. Nunca recebi ordens para ocultar esse assunto, nem me disseram que era um assunto proibido e que eu devia agir de determinado modo, ou até mesmo não investigar mais. Sem respostas concretas para o objeto e os helicópteros militares daquela noite, o tenente-coronel tem certeza de uma coisa. É evidente que algo aconteceu com eles. Não se tem esse tipo de queimaduras e de problemas médicos sem que algo aconteça, mas eu não posso provar que o exército ou seus subordinados estavam envolvidos. O tenente-coronel disse que o exército não tinha nenhum registro de helicópteros decolando ou pousando em alguma de suas bases. Então agora há a possibilidade de que tenha sido uma operação confidencial que nem o exército conhecia. Mas ainda temos de descobrir o responsável pelo controle daquela aeronave. Com perguntas ainda não respondidas, a investigação analisa outro caso que deixou a vítima com danos físicos e psicológicos. Emergência, qual é o problema? Não sei, alguma coisa bateu no meu carro. O que está causando esse trauma? E quem é o responsável por isso? A investigação levou a equipe até o condado de Marshall, em Minnesota. Um ano antes do incidente Cash Landrum, no dia 27 de agosto de 1979, próximo de Warren, Minnesota, a 1h45 da manhã, o policial Val Johnson fazia a ronda em sua viatura. Quando uma estranha luz apareceu acima da estrada à distância. O policial Johnson dirigia 100 km por hora e a luz começou a vir em direção a seu carro. Então,
Houve um impacto. E o policial Johnson perdeu a consciência. Essas são gravações da polícia na noite do incidente. Johnson parecia atordoado enquanto relatava o acidente à central. Emergência, qual é o problema? Não sei. Alguma coisa bateu no meu carro. Não sei como explicar. É estranho. A viatura de Johnson estava com o para-brisa quebrado. Havia amassados e batidas inexplicáveis por todo o carro, e a antena estava dobrada em um ângulo de 90 graus. Hoje, Johnson se recusa a falar sobre o incidente e foi transferido para outra cidade. Ted se encontra com o ex-xerife Dennis Brecky, o homem no comando das investigações daquela noite. Ele não fala do encontro de Johnson há 2 décadas. No que diz respeito a Val Johnson, ele era uma boa pessoa e eu nunca duvidei da palavra dele em nenhum momento. Mas há algo na história de Johnson que é quase impossível de entender e parece desafiar o próprio tempo. O relógio do carro dele estava atrasado 14 minutos e quando checamos o relógio de pulso dele, vimos que estava 14 minutos atrasado também. É mesmo? Mas o relógio do carro estava funcionando quando pegaram o carro. Sim. Então, o que aconteceu parou o tempo por 14 minutos. Exatamente. Eu percebi que ele era um funcionário muito meticuloso. Havia acertado os relógios cuidadosamente, o relógio de pulso e o do carro. Esse era o jeito dele. O tempo parado é impossível de ser provado, mas os danos físicos do carro eram bem reais. Bill e Pat encontraram o oficial Greg Winskowski, que foi o primeiro a atender o chamado. Ele concordou em se encontrar com eles no local do incidente na rodovia 220. O que você encontrou quando chegou aqui? Pensei que alguém tinha atirado nele. Ele caiu, mas eu segurei. Então perguntei que carro tinha sido e ele disse que não era carro, que era uma luz. Perguntei que tipo de luz era, se era de um carro, e ele disse que não, que tinha vindo do céu direto nele. O oficial Greg foi um dos primeiros a testemunhar os estranhos danos ao carro. As antenas estavam dobradas, o para-brisa e os faróis tinham saído e houve marcas leves de pneu na estrada por cerca de uns 250 metros e depois marcas pretas por outros 30 metros. E o investigador do acidente disse que o motor estava desligado? Foi a única explicação que conseguiram encontrar. A luz poderia ter desativado o motor da viatura e feito o carro derrapar na estrada por quase 300 metros depois do ponto de impacto? Um dos casos de OVNI envolvendo danos a veículos aconteceu em Mandrabila, na Austrália, na manhã de 20 de janeiro de 1988. Semelhante ao encontro de Val Johnson, uma família foi retirada da estrada por uma estranha luz. Mas o incidente não terminou aí. A família alegou que a luz erguera o carro e depois os deixara mais à frente na estrada. Mais tarde, a polícia confirmou que um pneu havia explodido e que havia 4 marcas distintas no teto do carro e presença de cinzas no exterior do veículo. Embora faça quase 30 anos desde que o incidente de Val Johnson, ainda restam provas físicas. A viatura do policial. Ted trouxe um especialista em acidente para ajudá-lo a analisar os efeitos deste estranho encontro. Vou conversar com o professor George Bible, que estuda acidentes aéreos, e eu acho que isso é bem relevante. George, olha só. Um Ford LTD 1977. Eu acho que o dano maior foi do lado do motorista. Podemos ver que não tem farol. Teve algum impacto aqui. Quase todo o refletor sumiu também. O vidro frontal não está aqui. Olha só, marcas de impacto no capô. Com certeza teve algum tipo de deformação. Esse impacto me parece um pouco estranho. Isso não aconteceria se fosse um impacto horizontal. Parece mais vertical. E olha só o para-brisa. Consegue ver onde estão as marcas de impacto? Olha, é difícil dizer. O especialista em para-brisa acha que o para-brisa sofreu 2 impactos, um externo e um interno, e que isso é muito incomum. E o pessoal da Ford disse que isso aconteceu em milissegundos e que estimam que a velocidade era muito alta. A descrição do acidente e os danos no carro parecem não fazer sentido.
Obviamente, algo havia se chocado contra o veículo. Mas se Johnson estava viajando a 100 km por hora e colidiu com algo de frente, a viatura da polícia devia ter danos mais graves. Mas uma evidência pode mostrar a verdadeira força do impacto. E aqui as duas antenas estão dobradas. Uma delas está envergada a quase 90 graus e, com certeza, isso não poderia acontecer com rajadas de vento, nem com o impacto de um objeto duro. O professor George Bible mostra por que ele acredita que a antena não poderia ter sido dobrada por um impacto menor nem por uma rajada de vento. Este é um fio de aço de alta resistência, semelhante ao que havia na antena, e se você tentar curvá-lo a 90 graus, verá que há muita resistência. Você só conseguiu dobrá-lo a 30 graus? Pois é, não seria possível a antena se chocar contra um objeto sólido e se dobrar a 90 graus. Não se pode curvá-la, tanto com um objeto sólido e nem com vento. Simplesmente não conseguimos dobrá-la a 90 graus. Conseguiríamos se fizéssemos isso com as mãos. Conseguiríamos dobrar a mais de 90 graus e deixar que ficasse curvada. É possível que o policial Johnson tenha falsificado o incidente e dobrado a antena com as mãos? Eles disseram que a antena, que foi dobrada a 90 graus, mais ou menos, ainda tinha alguns resíduos de insetos. Entendi. Então, como isso aconteceria se ele a dobrasse manualmente? Bom, eu não sei. Isso pode ser um mistério. Se a antena foi dobrada pelo policial Johnson, todos os resíduos de insetos seriam apagados por suas mãos. Mas esse não é o caso. Bom, George, nós já vimos o carro. Tem alguma explicação para isso? Não, eu acho que não. Os danos em si são bem comuns, mas quando juntamos tudo isso, fica bem difícil explicar. Pois é, o que será que dobrou essa antena? Eu não sei como poderia ter causado esses impactos na frente também. Tem razão. Eu também não tenho resposta para isso, não. Tempo parado. Um policial inconsciente e inexplicáveis danos no carro. O policial Johnson sofreu esses efeitos de uma colisão com o OVNI? E as queimaduras de radiação de Landrum e Cash foram causadas por uma aeronave extraterrestre? Ou tudo isso faz parte de um plano governamental secreto que saiu terrivelmente errado? Fiquei assustado. Eu me joguei no chão do carro. Tentei dar uma olhada e parecia que o objeto estava em chamas. Em 1980, Beth Cash, Vic Landrum e seu neto de 7 anos, Colby, testemunham um grande objeto em forma de diamante descer do céu. Logo, um grupo de helicópteros de hélices duplas começou a circular o OVNI. Mas o tenente-coronel George Serran, o investigador militar do incidente Cash Landrum, afirma que não encontrou provas de que os helicópteros tenham sido utilizados. Mas está disposto a admitir que existem outras possibilidades. Outro ramo das Forças Armadas, a Marinha, os fuzileiros, algum exercício em conjunto, alguém poderia estar testando algo que estivesse fora de seu conhecimento. Nenhuma base militar estava envolvida. Não havia nenhum registro de voo, nada sob o radar que pudesse ser monitorado. Pode ter havido algo que até hoje você não saiba e que não tenha aparecido em sua investigação? Teoricamente, isso pode ter acontecido. Se o exército não estava envolvido, quem autorizou os helicópteros vistos por inúmeras testemunhas naquela noite? O Dr. Brian McLellan tratou Beth Cash, que sofrera com a radiação, e também ouviu relatos de testemunhas que o procuraram confidencialmente. Alguns eram do exército e disseram que o que Colby, Vic e Beth viram era uma aeronave secreta. Havia um grande número de militares descrevendo exatamente a série de eventos e o veículo. Sabiam descrever tudo o que tinha acontecido. Um deles disse que havia um veículo chamado Vespa 2, que era um transportador movido a energia nuclear que estavam testando. E essa história combina com a descrição do evento que Beth e Vic contaram. Se encaixa perfeitamente. Para saber mais sobre a misteriosa Vespa 2, Bill se encontra com o ex-engenheiro de voo de teste da Força Aérea Bill Scott. O Dr. Brian McLellan disse que outras pessoas do exército o procuraram e disseram que estavam envolvidos em um projeto chamado Vespa 2, que era movido por um motor atômico.
Os militares têm uma série de operações que envolvem algum tipo de radiação. Nos anos 60, eu sofri de intoxicação por radiação por causa do meu trabalho na Força Aérea. Era confidencial na época. E quando saímos em missão, eu perdi cerca de 5 quilos, perdi cabelo e sofri com náuseas nas semanas seguintes. Já ouviu falar de algo chamado Vespa? A única Vespa de que eu ouvi falar era de um programa de testes do Exército. Era uma aeronave para uma pessoa só. Ela possuía controles e uma pessoa pilotava. Essa é a única Vespa de que já ouvi falar. Se havia a Vespa 2, a segunda geração de um transporte de tropas, ela continua a ser confidencial. E seu tamanho, forma, propulsão e até mesmo propósito são apenas especulações. Mas e os helicópteros Chinook identificados? George Sirram afirmou que não havia helicóptero operando naquela noite. Poderia ter havido alguma unidade em funcionamento que até mesmo o tenente-coronel George desconhecesse? Em 1980, o desastre que chamamos Deserto 1 foi uma tentativa de resgatar reféns do Irã. Como sabem, não funcionou. Tivemos um grande número de mortes, perdemos aeronaves e outras coisas. Então, formaram uma unidade de aviação dentro do exército que treinava para voar à noite, para fazer essas inserções e retiradas. E chamava-se Força Tarefa 160. Mas é possível que a Força Tarefa 160 pudesse ter voado literalmente sob o radar da inteligência? Com certeza é possível, pois a Força Tarefa 160 foi criada para isso, para agir de forma encoberta em operações clandestinas. Hoje, o Regimento de Aviação das Operações Especiais está sediado no Fort Campbell, em Kentucky, e é conhecido como Night Stalkers. O grupo exige que seus membros tenham ou possam obter a autorização para agir secretamente, pois o regimento continua a empregar novas tecnologias e táticas em operações clandestinas. O incidente Cash Landrum pode ter sido um teste secreto militar que saiu terrivelmente errado e os supostos helicópteros talvez tenham sido enviados para observar ou recolher as pistas. Betty e Vicky Landrum entraram com um pedido de indenização contra a Força Aérea Americana, mas ele foi negado. Após sua própria investigação, a Força Aérea concluiu que os militares não estavam envolvidos. Os fatos não provavam que o objeto voador não identificado ou os helicópteros eram propriedade ou eram operados pelo governo americano. Em resposta, Betty e Vicky processaram o governo em um tribunal de Houston por danos, mas a ação foi julgada improcedente em 1986. Minha mãe e Vicky estavam tentando dizer a eles o que havia de errado com ela, e era óbvio. Quero dizer, as bolhas, a careca, ela estava doente e eles lhe disseram que não podiam fazer nada. Betty Cash faleceu em 29 de dezembro de 1998. Vicky Landrum faleceu em 12 de setembro de 2007. Ambas sofreram muito nos primeiros estágios da doença da radiação e no fim tiveram câncer. Agora, Colby Landrum é a única vítima a sentir os efeitos do suposto OVNI. Com certeza, alguma coisa aconteceu, mas eu não posso dizer se era terrestre ou alguma outra coisa. Fizemos grandes progressos neste caso. Estamos chegando perto de uma resposta para o que realmente aconteceu naquela noite. Havia uma unidade equipada e capaz de colocar 20 Chinooks no ar, executar uma missão, pousar e se reabastecer. É a Força Tarefa 160. Quer tenha sido um projeto secreto ou uma aeronave extraterrestre, as testemunhas continuam confirmando o que viram naquela noite em Pine Woods, Texas. E continuam esperando que a verdade possa ser revelada. Já faz 28 anos, mas eu ainda tenho esperança de que a verdade irá aparecer. Alguém sabe sobre isso?